Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Boa noite. Nós vamos iniciar mais uma escola vivencial e vamos traçar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também nós vamos fazer a oração que vai nos ajudar a conduzir essa escola vivencial de hoje. Portanto, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Eu me chamo Laírton. Eu me chamo Adriana. Nós somos casados há 19 anos e nós temos um filho de 16 anos, o Arthur. Eu fiz o cursilho de número 200 em 2010. E eu fiz o cursilho de número 193 também no ano de 2010. Trabalho na área de prestação de serviços. E eu sou servidor público. E nós somos aqui de Camboriú. Nós pertencemos ao grupo de cursilhos aqui de Camboriú, do Grupo Sagrada Família. E nesta noite nós estamos aqui para fazer a escola vivencial junto com vocês. E para isso eu vou deixar o Laírton, que agora é ele quem vai falar sobre o tema de hoje. O tema escolhido para a escola vivencial desta segunda-feira, ele se intitula Quem é Jesus Cristo para mim? E para tratar melhor desse tema, eu fiz uso de algumas referências bibliográficas. Dentre elas, ideias fundamentais do movimento de Cursilho de Cristandade, o Cursilho por Dentro, também o Catecismo da Igreja Católica, o Guia do Peregrino e principalmente a Bíblia Sagrada, que é por onde eu vou começar fazendo a leitura do trecho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, dos versículos de 13 a 17. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Esse trecho da Sagrada Escritura, ele fez um questionamento que Jesus
nesse momento, fez diretamente aos seus discípulos. E aí eu quero trazer esse mesmo questionamento para os dias de hoje. E quero trazê-lo para mim, principalmente. E se Jesus perguntasse para mim, e quem é Jesus Cristo para mim hoje? Qual seria a minha resposta? E para dar essa resposta, eu vou fazê-la ao longo dessa escola vivencial. Porque essa resposta ela não é simplesmente resumida em uma frase ou duas. Ela precisa ser compreendida na sua integridade. E eu quero começar dando essa resposta, dando um pequeno testemunho de que tudo começou quando eu tive a possibilidade de fazer o cursilho. Que isso aconteceu exatamente 10 anos atrás, em 2010, e eu fiz o cursilho de número 200. Então, ali onde iniciou todo um processo de conversão e que hoje vem sendo trabalhado diariamente. É a partir dali que eu tive a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre esse Jesus Cristo. E para falar um pouco desse Jesus Cristo, que é o tema dessa nossa escola de hoje, ele veio sendo construído ao longo desse período. E como é que ele veio sendo feito? O cursilho, ele acontece nos 3 dias de encontro, e logo após esse encontro, que ele é bastante intenso e extenso, que é nada mais do que uma doutrina, nada mais do que uma catequese para adultos de uma forma muito intensa. E depois desse encontro de 3 dias, então, o cursilho nos proporciona a possibilidade de participar das escolas vivenciais, que acontecem todas as segundas-feiras. E ao longo desses 10 anos de caminhada junto com esse movimento de cursilhos, eu tive a possibilidade de aprender muito sobre as coisas de Deus, sobre a nossa igreja e principalmente sobre Jesus Cristo. Nesse período de estudo e de trabalho, também uma outra fonte de aprendizado são os cursos de formação que o movimento de cursilho nos proporciona. E isso é fundamental para nós conhecermos melhor essa figura central que é Jesus Cristo. O movimento de cursilho, ele é chamado movimento cristocêntrico, porque a figura central do movimento é pautada em Jesus Cristo. E quando a gente fez a leitura desse trecho bíblico, ele fez esse questionamento. Jesus fez o questionamento aos discípulos e trago esse mesmo questionamento para mim. Hoje, quem eu poderia dizer que é Jesus Cristo na minha vida? Eu quero dizer que Jesus Cristo na minha vida é uma figura que serve como exemplo, como guia. Eu vou falar um pouco agora da história de Jesus Cristo, que ele já vinha sendo anunciado pelos profetas já no Antigo Testamento. E um dos primeiros profetas que o anunciava era o profeta Isaías, depois o profeta Jeremias, e um dos últimos profetas que fez um anúncio dele foi João Batista, que ele dizia, inclusive, aplainai os caminhos do Senhor, a sua chegada está muito próxima. E logo depois, então, Jesus mandou um anjo chamado Gabriel, e onde ele fez o anúncio a Maria. E depois desse anúncio, então, veio ao mundo, através de Maria e o seu esposo José, o seu filho Jesus de Nazaré. Desde quando, então, ele veio ao mundo, a Bíblia fala, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, dizia o seguinte: E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça, diante de Deus e dos homens. E a Bíblia depois não comenta mais muito sobre
essas próximas fases de Jesus. E só inicia então a sua vida pública lá quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E nessa vida pública então, ela é iniciada numa dos seus primeiros milagres, né? Que é o milagre que aconteceu nas bodas de Caná, em Caná da Galileia. Esse milagre, ele aconteceu por intermédio da sua mãe, Maria, numa festa de casamento, em que, lá no decorrer da festa, terminou o vinho. E quando a mãe percebeu, ela chamou Jesus e disse: olha, filho, o vinho terminou. E então Jesus disse à sua mãe: ainda não chegou a minha hora. Porém, a sua mãe, ela chamou lá os empregados da festa e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E então ele fez o seu primeiro milagre, onde transformou a água em vinho. E a partir daí, então, ele foi fazendo outros milagres, outros tantos milagres. E dentre esses milagres que ele foi fazendo, teve um em especial que me chamou muita atenção. E eu vou fazer então a leitura dessa passagem, que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. E diz o seguinte: estava aí uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragias e tinha padecido muito na mão de muitos médicos e tinha gastado tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhes no manto. E ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. E Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Essa passagem me chama muita atenção porque ela tem algumas coisas que me prenderam e eu preciso relatar um pouco sobre essa questão. Nessa situação que aconteceu lá naquela ocasião, eu fico imaginando a cena, né, de como aconteceu, aquela multidão em volta de Jesus e aquela mulher que certamente pensou: eu não vou ter a chance de conversar com este homem. Então ela rapidamente pensou: é a única oportunidade que eu vou ter de me encontrar com ele. Então, onde ela pensou: se eu conseguir ao menos tocar na sua franja, na franja do seu manto, eu vou conseguir estar curada. Então isso é fé. E próprio Jesus falou isso a ela, que foi a própria fé que a curou. E eu venho um pouco trazer para os dias de hoje sobre essa passagem. E nós, como temos a possibilidade de ter esse encontro com Jesus? Eu tenho tido essa possibilidade sob vários aspectos. Por exemplo, diariamente tenho feito a leitura diária do Evangelho conforme a recomendação da Igreja Católica, com a leitura do Evangelho do dia. Então, é o meu primeiro contato com o Jesus Palavra, que está na Bíblia. Também, outra forma de me encontrar com Jesus é no Jesus Eucarístico, na Eucaristia, que, devido agora a esses tempos diferentes, ele se torna um pouco mais distante.
Outra forma é nos momentos que nos possibilitam o encontro através da adoração. Esses são os principais momentos que nos levam e que me levam a ter um encontro mais próximo com Jesus. Jesus percorria cidades e povoados. Ele pregava nas sinagogas, anunciando o reino de Deus. E ele fazia isso de uma forma bem particular, que era utilizando parábolas, que era uma forma simples de passar a mensagem de Deus para as pessoas. Jesus Cristo só fazia o bem, mas mesmo fazendo o bem, ele desagradava os poderosos. E por isso ele é condenado pelo poder civil e religioso do seu tempo, num julgamento que foi bastante injusto. Além de injusto, foi bastante humilhado e acabou sendo crucificado, que para a época, a morte de cruz era uma das mortes mais humilhantes que tinham na época. Mas ele ressuscitou, deixando sem argumentos seus inimigos e acusadores, e cumprindo a promessa de selar uma aliança definitiva entre... E ele ressuscitou, deixando sem argumento seus inimigos e acusadores, e cumprindo a promessa de selar uma aliança definitiva entre Deus e os homens. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. A outra base do tripé é a formação. Onde eu tenho buscado essa formação? O movimento de Cursilho de Cristandade, ele nos proporciona, todas as segundas-feiras, a possibilidade de participar das escolas vivenciais. E são nessas escolas que a maior parte dessa informação, ou a maior parte desta formação, ela acontece. Tenho participado ao longo desses 10 anos em todas essas escolas vivenciais. Também o Cursilho nos proporciona participar de vários cursos de formação. E isso nos traz sempre... O Cursilho nos proporciona também cursos de formação. E isso nos ajuda muito na busca desse conhecimento e no aperfeiçoamento deste conhecimento. A outra parte deste tripé é a ação. E essa ação, ela pode ser realizada em vários ambientes. Na nossa casa, no nosso local de trabalho e no nosso ambiente com os amigos. Qualquer um desses ambientes eu posso e devo dar o testemunho. E o testemunho, muitas vezes, ele pode ser dado não com palavras, mas sim com gestos e atitudes. Esta é a maneira que eu encontrei e tenho feito no meu dia a dia e tentar imitar esse Jesus Cristo. E tem um ditado que diz: ninguém ama aquilo que não conhece. Diante disso, eu posso dizer que quanto mais eu busco conhecimento, mais tenho vontade de estar com ele. Por isso, lembre-se, quem o conhece, o ama. Quem o ama, se apaixona. E quem se apaixona, o segue. Por isso, eu sou um eterno estudioso e apaixonado por esse Jesus Cristo. E nós vamos encerrar então essa nossa escola vivencial fazendo a oração de ação de graças. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Que Deus esteja sempre convosco. Boa noite a todos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou
estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com esta nuvem branca, esta gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda esta multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nesta direção caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre esta procissão, para que todos cantem na mesma voz esta oração. Jesus